Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia trazendo para vocês mais uma super dica no nosso hashtag Foca no Enem. Então, já começando aqui a nossa aula, que hoje vai ser sobre divisão proporcional, também conhecida como divisão justa. Nós vamos começar de um jeito diferente. Eu não vou começar colocando diretamente para vocês uma questão do Enem. Primeiro, eu vou colocar um exemplo de onde a gente pode trabalhar com esse tipo de questão, onde a gente pode ver ela no nosso dia a dia, tá ok? Então eu vou começar aqui com um exemplo bem prático. Vamos supor que 3 famílias, elas vão até um restaurante. Então eu vou colocar aqui 3 famílias que eu vou chamar assim: a família A família B e a família C. Então, vamos colocar aqui que a família A tem 2 pessoas, praticamente um casal. A família B, ela vai ter 3 pessoas, vamos supor que seja um casal mais um filho. E a família C vai ter 5 pessoas. Então, ao todo chegaram lá, fizeram um lindo jantar, coisa querida e tal. De repente, né, chega aquele grande momento do jantar, momento final, chamado o pagamento da dolorosa conta. Na hora de pagar a conta, vamos supor que para essas 3 famílias aqui, né, essa conta então tenha dado, exatamente juntando tudo, um valorzinho aqui de R$360 para todo mundo. Então, todo mundo ali vai lá, R$360, chega na hora de pagar a conta, se junta, né, os chefes das famílias, chega na hora do caixa, sempre tem um espertinho, provavelmente vai ser esse cara aqui da família que tem 5 pessoas, vai chegar na boca do caixa e vai dizer: olha, vamos dividir essa conta por 3. Pensa comigo, se dividir essa conta aqui por 3, como que aconteceria? 360 dividido por 3. Vamos fazer de cabeça já para desacostumar com esse negócio da calculadora, né? Então, 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, 360 vai dar 120. Imaginou? Cada uma das pessoas, no caso, cada uma das famílias, pagando R$120. Opa, né? Para esse cara aqui, tá ótimo, esse cara que deu a ideia, esse cara que tem aqui 5 pessoas na família. Mas será que esse é o justo? Provavelmente não, porque ele tem mais pessoas. Esse aqui que tem menos vai acabar pagando mais pela conta. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Vamos pensar juntos como se faz essa divisão proporcional no nosso dia a dia? Primeiro, vamos colocar aqui a soma exatamente da conta. A família A mais a família B mais a família C vai dar R$360. Agora eu vou fazer a parte fácil, que seria a soma das partes. Como assim a soma das partes? Nesse caso, seria a soma da quantidade de pessoas que nós temos em cada família. Então, família A, 2 pessoas, mais 3 da família B e mais 5 da família C. Juntando tudo, temos 10 pessoas. Ou seja, temos 10 partes. Então, o A é responsável por 2 partes, B é responsável por 3 partes e o C é responsável por 5, ao todo 10 partes. Eu vou dividir o 360 pelas 10 partes. Ou seja, 360 por 10, basta eliminar um zero, fica 36. O que significa esse 36? É a parte que cabe a cada pessoa. Ou seja, se na família A nós temos 2 pessoas, então só a conta da família A, 2 vezes R$36, equivale a R$72 a conta só da família A. A família B, ela vai pagar exatamente 3 partes, porque são 3 pessoas, cada uma das pessoas pagando R$36. Então vamos lá. Vamos fazer de cabeça? Vamos tentar fazer um treino aqui junto? 3 vezes 30. Eu faço assim, 3 vezes 30, né? 3 vezes 3, 9, então vai dar 90. 3 vezes 6, 18. Então 90 com 18, R$108. E por último, claro, não menos importante, a família C. 5 pessoas pagando R$36. Para quem não viu ainda, fica a dica, macetes de matemática, primeira parte. 5 vezes 36. Qualquer número multiplicado por 5, só pensar na metade. Metade do 36, 18. Então, R$180. E dizer que esse espertinho aqui ia sugerir para cada um pagar 120. Esse cara ia sair no prejuízo, esse aqui ia sair no lucro, certo?
Então, por isso que nós também chamamos a divisão proporcional de divisão justa, porque cada pessoa vai pagar exatamente aquilo que é correspondente à sua parte, à sua quantidade, ok? Então agora, assim comigo, você vai acompanhar aí com o olho na tela a questão que nós temos para esse mesmo tipo de assunto de divisão proporcional que é do Enem de 2013, ok? Vamos lá? Olho na tela. Para construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Então, olhe comigo na tela, olha só, nós temos uma situação bem importante. Pelo que consta ali, nós temos exatamente, né, cimento. Nós temos, além do cimento, areia e temos brita. Então, vou anotar aqui as proporções agora que nós temos. Pelo que fala o problema, nós temos uma proporção de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Então, exatamente assim aparece a questão. O nosso grande problema é entender o seguinte, que para fazer o contrapiso, no caso de uma garagem, foram encomendados um total, então isso é importante, um total de 14 metros cúbicos, no caso, né, de cimento no geral ali, né? Nós temos exatamente essa proporção. Então o que nós vamos pensar um pouquinho? Na questão da divisão proporcional, porque o objetivo é saber qual foi a quantidade de cimento, volume especificamente, né, de cimento em metros cúbicos para trazidos por essa betoneira. Vamos pensar assim, cimento mais areia mais brita, por causa desse caminhão, vai dar os 14 metros cúbicos. Basta agora nós dividirmos pelas partes que cabem a cada um. Uma parte de cimento, mais 4 de areia, mais 2 de brita. A soma de todas as partes vai dar 7, ou seja, 14 dividido por 7 vai ser igual a 2, que é o que aqui nós vamos chamar de constante de proporcionalidade. Para saber a quantidade de cimento especificamente, cimento vai ser uma parte vezes 2, que vai dar exatamente 2 metros cúbicos. E aí está a nossa resposta. Então veja que a questão da divisão proporcional, ela pode aparecer para você em problemas como esse, onde, por exemplo, né, também poderia ser perguntado o seguinte: qual seria a quantidade de areia? Com certeza a quantidade de areia é a maior parte que compõe, né, o material para fazer esse contrapiso, porque são 4 partes. Mas ele quis aqui simplesmente pedir só a de cimento. Então fica essa dica, né, sobre divisão proporcional. É importante você interpretar com muito cuidado também essas questões do Enem, lembrando que muitas delas trazem alguns textos um pouco mais longos, mas que você deve sempre se concentrar nas palavras-chave de cada questão. Então fica essa minha dica, eu conto aí com a tua curtida no final desse vídeo, com o teu compartilhamento, segue firme nos estudos, foco no Enem e até o nosso próximo encontro. Valeu!